Ele escolheu as piores habilidades pois queria ser comum, mas se tornou Overpower Parte 2. Alguns dias após o incidente em que as poções desapareceram, descobrimos que o mundo do game mudou, e inclusive a forma de se jogá-lo também. Afinal, saber que os NPCs podem ficar sem itens para fornecer fez todos os jogadores repensarem a forma de jogar o game, fazendo com que a habilidade, por exemplo, de herbalista deixasse de ser negligenciada e começasse a ser praticada. Urf retorna ao jogo e vemos ele agradecer Zui por convidá-lo para a sua guilda. Zui apresenta os outros membros da guilda, começando por um gigante chamado Raid. Ele é um tanque usuário de machado de uma mão e de um escudo também. É curioso o contraste do nome do cidadão e a forma como ele se porta, pois quando alguém fala que fulano de tal se chama Raid, você pensa o quê? Um cara sisudo, um cara de poucos amigos, que grita com todo mundo, né? Que nada, o cara parece mais um Golden Retriever versão humana, todo entusiasmado e tal. Ele explica de forma super expansiva que vai atrair as atenções dos inimigos todos para ele. Outro membro que nos é apresentado dessa vez se chama Nora, ela é especialista em combate corpo a corpo com espadas curtas. E por último temos a apresentação de Casamine, um mestre espadachim que usa uma espada de uma mão. Urf começa a se apresentar, mas eles já o interrompem porque não há necessidade. Zui explica que Urf já é conhecido como arqueiro, pois todo mundo achou admirável o fato dele ter estocado uma flecha gostosa no pescoço do valentão no episódio anterior. Todos estão falando sobre o quão forte ele está agora, visto que ele era tido como um inútil, mas Urf pensa sinceramente que aquele cara era apenas um idiota que tinha mais papo do que habilidade e que ele não queria se destacar tanto assim. Após isso, Urf entra no modo palestrinha e diz que a equipe de Zui parece o Titanic, não por ser grandiosa, mas porque vai afundar, pois ela é toda disfuncional, visto que eles têm 4 lutadores corpo a corpo, um mago e um arqueiro. Nora, por sua vez, explica que não é bem assim, que Millie pode usar magia de diversos atributos. Além disso, ela diz que ela mesma consegue utilizar magia de cura. Tudo o que eu escutei nesse trecho foi: confia na mãe que tá garantido. E com essa explicação, Urf começou a entender que a equipe pode funcionar. Quando Urf pergunta o que eles vão fazer hoje, Raid, ou Golden, diz que eles vão caçar o tal do urso selvagem. Urf questiona sobre a força do tal urso e Zui diz que ele é brabo, mas acredita que eles conseguirão dar conta. Afinal, eles têm o arqueiro fodástico que derrubou o Cavaleiro de Ouro. Só faltou Zui dizer: confia no pai. Mas Urf sinceramente não tinha um semblante lá muito confiante. Urf tenta explicar que nem mesmo viu um urso desse antes, mas ouviu dizer que eles são rápidos, inteligentes e realmente difíceis de vencer. No entanto, Zui parece estar nas nuvens, já que ignora completamente as preocupações de Urf e afirma que, depois de terminarem, Urf ainda vai cozinhar algo delicioso para eles. Ou seja, a galera já tá pensando no final e Urf, obviamente, está preocupado com o durante. Momentos depois, Urf detecta alguns ursos selvagens com sua habilidade de visão de longa distância, mas eles estão em um grupo, então preferem escolher um alvo isolado que possam atacar em grupo. Millie utiliza seu poder de suporte enquanto se preparam para atrair um dos ursos, e Urf decide se separar deles para usar a habilidade de ocultação. Ele acerta uma flecha na nuca do urso, que resulta em absolutamente nada, e Raid surge para ajudar com seu machado e tentar atrair a atenção do urso. Urf então entende a dinâmica da luta, pois ele consegue dessa forma atrair os ataques para si, enquanto a Millie vai dando suporte e restaurando a vida dele. Nora tenta dar uma investida no urso, mas percebe que a pele dele é muito dura para perfurar com uma espada de curto alcance. Os outros também atacam e nenhum deles consegue surtir efeito. Millie usa um feitiço de fogo nele e o tiro saiu pela culatra, pois o urso não cedeu e se enfureceu ainda mais. Nisso, Raid utiliza sua técnica para atrair a ira do gigante para si. A luta está ficando bem difícil e a ficha de Zui começa a cair e ele entende que talvez as coisas saíram do controle. Urf vê que as coisas estão ficando ruins e decide que precisa tomar uma decisão rápida e arriscada. Ele tem apenas uma chance e mira bem entre os olhos do urso, assumindo que ali poderia ser o ponto fraco dele. O ataque parece funcionar, porém, só que não, e o urso fica ainda mais possesso. Nessas horas eu imagino se o Cid da Era do Gelo estivesse ali, com certeza ele gritaria algo do tipo: a gente vai morrer! Como eles provavelmente vão passar dessa para melhor, Urf decide usar seu último recurso, um feitiço que aprendeu no nível 15 de magia de vento, onde ele por apenas 10 segundos recebe um grande impulso na velocidade de movimento. Urf o usa para tentar empurrar sua flecha, a flecha ali que estava na cabeça do urso, e Millie ataca na sequência utilizando seu feitiço de fogo. O urso finalmente vai de arrasta e a galera percebe que a luta foi muito mais difícil do que o esperado.
Earth diz ali que é impossível ter boas ideias de barriga vazia e prepara os espetinhos de urso pro grupo, com a galera forrando a pança com qualidade. Nora pergunta se é caro fazer comida tão deliciosa, mas Earth explica que não é e que na verdade não há um preço para isso, pois produtores têm em mente que não deve se vender ou comercializar as receitas. Millie pergunta por que os produtores fazem isso, e Earth explica que fazer uma receita requer tempo, esforço e dinheiro, e que ao final, mesmo se a pessoa fazendo o mesmo prato, com a mesma receita, o resultado final poderá nem ser sempre o mesmo, pois o acerto da receita e o feeling, essas coisas não estão no papel, todas elas surgem no trabalho e criatividade de quem as criou, ou seja, não há como de fato imitar isso. Nora lamenta o fato de que mesmo comprando uma receita dos espetinhos ali, ela não poderia fazer algo tão gostoso quanto Earth. Zoe dá a belíssima sugestão de que Earth sempre pode preparar uma comida deliciosa cobrando super barato, e Earth já entendeu que a proposta é indecente e bem, o pessoal pelo visto não está nem aí. Antes de todo mundo se separar, a galera pede para adicionar Earth e bem, vocês lembram do plano de ser um explorador solo? Pois é, deu ruim. No dia seguinte, Earth vai solito ali pra quinta área da floresta e ao meter uma flechada em uma abelha aparentemente inofensiva, ele acerta uma formiga pedrosa que possui uma habilidade indecente chamada conexão. Ou seja, mexeu com todos. E óbvio que no Earth essas horas não passava nem Wi-Fi. Ele até tentou um duelo para se defender chutando a formiga, mas levou um choque do trovão e bem, ele foi de base. Ao morrer, acabou fazendo respawn forçadamente na cidade e a lição que fica é que ele ainda é fraco e lhe falta ódio. Não é isso. Ele reconhece apenas que foi arrogante e bem, vai se comportar melhor. Nesse momento, todos os jogadores recebem uma mensagem sobre uma atualização do jogo chamada Baile com as Fadas. Além de novas artes e habilidades, eles vão adicionar novos itens para os artesãos, bem como fadas que os apoiarão em suas aventuras. Earth percebe imediatamente que outros jogadores estão comentando sobre a atualização e consequentemente também irão subir de nível, então ele não pode se dar ao luxo de receber mais penalidades por morrer. Mais tarde, vemos que Earth se livrou da penalidade por ter morrido e, de brinde, ainda aprendeu a habilidade de ferreiro. E bem, mais do que nunca ele tenta extrair uma lição dos seus erros, e graças à sua nova habilidade ele resolve criar uma ponta de flecha de aço capaz de atravessar, por exemplo, uma certa formiga rochosa que o matou ele outrora. Nem se move por vingança o nosso querido prota, né? Primeiro, ele preparou dois tipos de ferro. Um era ferro básico para perfurar, o segundo era para causar mais dano, sendo esse um ferro mais puro. O resultado final é uma flecha de aparência simples, mas que ao anexar as pontas preparadas, se tornam muito mais eficientes. Uma das flechas com uma ponta afiada, justamente para perfurar, e outra que parece uma massa, justamente para bater. Earth agora está preocupado em melhorar o seu chute para se tornar ainda mais competente nas batalhas, e a forma como ele buscou melhorar isso é, bem, fazer um par de sapatos especial. Então o cara pegou uma bota, enfiou uns pregos pontudos ali na sola e colocou uma lâmina lateral. E eu olhando pra isso, imaginando o conforto que deve ser caminhar com essa desgraça. Até aparecem uns caras ali fazer graça com ele, tentando tirar uma onda, perguntando se ele supostamente tá fazendo sapato. E bem, quando ele disse que era um sapato misturado com arma, eles provavelmente pensaram no quanto o bichão era visionário e com isso saíram dali. Mais tarde, o nosso prota vai atrás de cordas pra usar no seu arco. E a atendente da loja vislumbra os sapatos, no mínimo estranhos, e diz que eles são assustadores para um cozinheiro utilizar. Earth apenas ri e volta para sua casa. E agora, Earth já está no nível 30 do arco e flecha, então ele deveria se especializar nisso. E ele basicamente tem 3 escolhas para isso: arco curto, arco longo e arco de caça. Arcos curtos são fáceis de utilizar, mas possuem um alcance limitado. Nesse caso, ele eventualmente vai precisar se expor mais para lutar. E bem, como ele é um frangote no que se diz respeito a combate corpo a corpo, essa opção se torna inviável. Arcos longos, por sua vez, eles possuem muito mais alcance e poder, mas demoram muito para disparar. E pensando de forma lógica, esse arco para quem joga sozinho, como ele almeja pelo menos, pode ser um desastre, pois caso você não esteja camperando ali, até mirar, carregar e atirar, o adversário se te vê, já te janta umas 2 ou 3 vezes no processo. Então não adianta. Com tudo isso em mente, o prota chega na conclusão de que ele fará um arco de caça,
pois é a que fecha melhor com ele. Então ele usa 3 pontos de experiência para especializar o nível 30 do arco e flecha para nível 1 de arco de caça. E como essa é uma habilidade avançada, consequentemente o seu poder de ataque também vai aumentar. Com isso feito, ele começa a fazer seu novo arco e escolhe um design de sua preferência. Um ferreiro chamado Black vê que ele está trabalhando e fica chocado, pois nunca viu um arco com aquele tipo de design, e Earth diz que essa é a graça, justamente fazer algo distinto do que ele seria feito na vida real. Earth termina seu arco e o nomeia como arco composto de caça em X, e vemos que esse arco tem um ataque de 32, ou seja, o bichão é brabo. Earth então vai a seu arco antigo e o agradece por tudo que ele fez por ele, e eu achei essa parte muito da hora, pois como fã de jogos RPG que se apega nas armas que encontra no caminho do jogo, acabei me enxergando nele. Dito isso, me vi nele também, pois após demonstrar gratidão para a arma antiga, o que temos agora é a empolgação para testar a nova arma. E como ele fará isso? Sim, com doses cavalares de rancor, pois ele vai para a floresta buscar um adversário semelhante àquela formiga pedrosa que matou ele em outro momento. E ele encontra uma formiga pedrosa, e ao analisá-la percebe que ela não está ligada a outras, e devido a isso não conseguirá chamar reforços. Com isso em mente, ele decide usar sua flecha de contusão. A formiga tenta refletir o dano, mas Earth a finaliza com uma flecha pontiaguda. Satisfeito com isso? Claro que não! Earth é rancoroso pra cacete e não se contenta com pouca coisa. Com isso, ele avança matando várias formigas e coletando o exoesqueleto delas para com isso fazer uma armadura melhor. E ao retornar para a cidade, surge um aviso oficial dizendo que o baile das fadas irá começar. Mas antes disso, os players precisam passar por um contrato com as fadas, e por ser um arqueiro, ele gostaria de fazer ali um contrato com alguma fada do vento, pois isso poderia ajudá-lo. Ele tem direito à escolha? Não. Então, meu querido, agora é orar. E em meio à oração, o que vemos é a decepção, pois o cristal simplesmente se quebrou e com isso Earth provavelmente falhou em assinar o contrato. Ele fica defasado e pensa que chegou no fundo do poço. Zui liga para ele e pergunta se ele está livre. Eles se encontram e nisso ele revela que o seu cristal quebrou e o contrato falhou. E ao ver que todos os outros da guilda já estão com suas fadas, ele só pensou que quando ele achou que estava no fundo do poço, ele descobriu que na verdade o poço não tinha fundo, pois ele podia cavar mais um pouco. A galera tenta tranquilizar ele, Mila inclusive diz que eles estão apenas na metade da missão, e como o cristal quebrado ainda não sumiu, amigão, levanta a cabeça, porque enquanto tem bambu tem flecha. O plot twist vem na sequência. Simplesmente todas as fadas da guilda ali vão até Earth e demonstram gostar muito dele. A galera fica aparentemente toda enciumada. E meu querido, a lição que fica ao final desse episódio é que os humilhados serão exaltados, e se você quer a parte 3 pra gente descobrir juntos quem será a fada de Earth, deixa o like para fortalecer, escreve nos comentários que você quer a parte 3 para descobrir qual será a fada de Earth e se inscreve para não perder a próxima parte.